Nessa aula eu vou ensinar a modelagem do bojo a partir da técnica da crepagem. O que é a técnica da crepagem? Nada mais é do que você usar a fita crepe para fazer a modelagem de algo, usando ela para cobrir uma superfície. No nosso caso, vai ser para cobrir o bojo. Além do bojo e de uma fita crepe, a fita crepe pode ser tanto dessa larga quanto daquela fina, tá? Eu vou precisar de um papel, que pode ser uma cartolina ou uma folha sulfite ou papel craft para molde. Aqui eu vou utilizar uma cartolina branca porque fica melhor para vocês visualizarem no vídeo. Vocês vão precisar também de fita métrica, de um jogo de réguas, né? Vai usar mais, na verdade, a nossa curva francesa para arredondar os cantos na hora da correção do molde. A gente precisa também de tesoura e um lápis, ou uma caneta, ou um canetão. Aqui eu vou fazer com canetão porque fica melhor para visualizar no vídeo também. Mas eu sugiro que vocês façam com lápis e borracha, porque se der algum erro, dá de apagar e refazer. Então, o nosso primeiro passo é fazer o quê? A gente vai encapar esse bojo primeiro na horizontal com a fita crepe. É encapar mesmo. A gente vai encapar ele com a fita crepe. Passa a mão para grudar a fita crepe. O bojo pode ser o bojo da sua escolha, mas eu prefiro bojos que contenham essa abinha aqui na parte inferior, porque depois eu acho eles mais fácil para costurar, tá? Agora que eu já encapei esse bojo na horizontal, eu vou encapar mais uma camada de fita crepe aqui na vertical. Agora que eu encapei o meu bojo tanto na horizontal quanto na vertical, eu vou pegar ele, virar ele do lado avesso e vou aparar aqui todo esse excesso de fita, tá? Que tá aparecendo. Aqui tá o avesso do bojo e aqui o direito. Agora vem a parte mais interessante, que é fazer o recorte. Para fazer o recorte, você pode pegar o seu lápis, a caneta. Como eu disse no início do vídeo, é sempre preferível fazer com lápis. Eu vou fazer com caneta para vocês visualizarem melhor. Agora, você vai escolher o recorte ou os recortes que você deseja pro seu bojo. Aí vai depender da sua criatividade, do modelo do bojo que você tá fazendo. Aqui eu vou fazer um recorte tradicional, que ele vai partir daqui e ir pra lá no meio, tá? Mas você pode fazer um recorte em 3, você pode fazer um recorte na vertical, você pode fazer um recorte transversal. Isso vai depender de como você quer o recorte desse bojo, tá? Vou colocar aqui
uns 5 centímetros da minha extremidade. Vou ir pontilhando para ficar um guia melhor. Meio. E aqui eu vou ir deixando ele mais anilado. Então, ele vai ficar assim o bojo. Vou ir completando o meu desenho. Aqui o desenho é a mão livre mesmo que vocês vão fazer. Então, você marca os pontilhados para você ter uma ideia. E depois faz a mão livre. Marquei, o que que eu vou fazer agora? Aqui eu vou marcar onde é o centro. Onde é a lateral. E aqui eu posso dobrar ele. Pra mim ter uma ideia, pontilhar, tá? Pra mim ter uma ideia de onde vai ser o fio dele. Pronto. Aqui eu posso fazer um X, que é onde é o encontro do meio do meu bojo. Posso fazer setas também, tá? Falando que aqui é a parte de cima. E aqui também é pra cima. O que eu vou fazer? Eu vou descolar com muita calma a minha fita crepe do bojo. Vai puxando devagarzinho. O molde ficou assim depois de tirado do bojo, né? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou cortar com a tesoura aqui onde vai ser o meu recorte. Vou separar essas partes. Ótimo, separei. Aqui eu já vou colocar elas em cima do meu papel. Ó, vou pregar ela no papel. Preguei ela no meio primeiro. Depois eu vou ir pregando ela pra lateral. Então, ó, colei, preguei no meio, né? Vou pregando pra lateral. Da mesma forma, a parte de cima. Preguei aqui no meio. Vou passando a mão aqui e pregando, colando no papel pra lateral. Passando a mão e pregando pra lateral. Aqui, pro meu molde não ficar todo rabiscado, eu vou recortar ele, vou copiar ele para esse outro lado, tá? Se vocês não quiserem fazer isso, não tem problema. Pode adicionar a margem de costura direto aqui. Mas como eu quero deixar o meu molde limpinho, eu vou recortar aqui para poder copiar ele no outro pedaço de papel, tá bom?
Aqui nesse risco é o encontro do nosso bojo, né? Aqui já é o fio. Já posso marcar o fio também na parte de cima. Como as partes são muito parecidas, a gente tem que colocar nomenclatura nessas partes pra gente não se perder na hora da montagem dele, tá? Então, lembra que a lateral. Aqui é a lateral. Aqui é o centro. E aqui é o centro. E essa parte aqui, ela é pra cima, tá? Em relação às margens de costura, qual que é as margens de costura que a gente vai colocar? A gente vai colocar a margem de costura nesse recorte, eu vou colocar 1 centímetro de margem de costura no recorte. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pontilhar 1 centímetro em volta tudinho aqui. Aí, eu venho com a minha curva francesa e vou ligando esses pontos. Da mesma forma aqui na parte de cima. Aqui nas laterais e na parte de baixo, eu gosto de colocar, eu chamo de folga de vestibilidade, que é o quê? Que é uma pequena folguinha, caso esse tecido seja muito rígido e precise de uma folguinha na hora de fazer a cobertura do bojo, depois de ter costurado ele, tá bom? Então, aqui na lateral e na parte de baixo, eu coloco 0,25, não é nem meio centímetro, é um pouquinho menos que meio centímetro. Pronto, aqui as margens de costura já estão prontas. Na parte de cima não precisa margem de costura, porque eu vou fazer o acabamento com viés. Agora, a gente só precisa colocar a nomenclatura de quem vai ser esse bojo, né? Aqui, eu tô fazendo esse cropped corset pra Yasmin, então eu gosto de colocar o nome também, pra não confundir com outro bojo de outra cliente. Eu gosto de colocar quantas vezes que eu vou cortar no tecido. Eu vou fazer um cropped com a base de tela e sobreposição de renda, uma renda bem bonita. Então, eu vou colocar aqui, cortar 2 vezes na tela e 2 vezes na renda. Da mesma forma aqui embaixo. Cortar 2 vezes na tela e 2 vezes na renda. Agora, eu vou destacar esse molde do papel e ele já vai estar pronto.